Eu comentei na nossa aula sobre o jogo do pontinho. O jogo do pontinho, ele pode ser aquele que nós temos, que a gente mesmo desenha, vai fazendo os pontinhos. Isso pode ser feito no computador para ganhar tempo, claro. Então a gente faz alguns, aí eu jogo de um lado, a criança joga do outro, eu jogo de um lado, a criança do outro. Quando eu jogo, a gente vai fazendo espaçado, mas eu sei que tem gente que já joga meio selecionado. Vamos fazer de conta que tá assim. Quando a criança coloca esse ou eu coloco esse, quem for da próxima vez, põe e coloca, fecha, né, o quadradinho, coloca a letra do nome e é obrigado a colocar um próximo risquinho. E assim nós vamos trabalhando com essas crianças a questão de concentração, a questão da antecipação de jogadas, o próprio raciocínio lógico. Tem várias questões que são trabalhadas dentro de um jogo desse. Você vai trabalhando a habilidade, a flexibilidade cognitiva, atenção, memória operacional, flexibilidade cognitiva. Vai tendo uma sequência ali que você vai se preocupando em fazer ou em não fazer para não dar pontos. E eu também tenho esse jogo, aqui ele chama Fecha 4, tá? Mas é jogo dos quadrados, é só questão de nome. O que acontece? Esse tabuleiro, vou ser muito franca, as peças que vêm nele são boas no sentido de qualidade, tá? Porém não são suficientes. E às vezes a madeirinha que veio é madeira, às vezes ela não encaixa, você sofre para colocar, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz elas em EVA, mais uma vez. Usei peças bege e azul. Então vamos supor, a criança joga com bege, eu jogo com azul, tanto faz, a gente reparte. Quem fechar o quadrado, fez conta que fechou aqui, a criança fechou o quadrado, só que eu nunca faço isso, tá? A gente vai trabalhando ao redor de todo o tabuleiro. Por quê? Pra evitar fazer isso logo de cara. Como foi a criança que fechou, eu também tive que furar a bolinha, tá? Porque só as que vinham no jogo não eram suficientes e eu precisava determinar, o bege é meu ou dela e o azul é meu ou dela. Quem fechou, ganhou, marcou a bolinha. Como a criança fechou esse quadrado, ela é obrigada a jogar agora e colocar a pecinha num outro lugar. Vamos supor que ela tenha posto ali, eu vou colocar para cá, depois ela vai jogar aleatoriamente, porque nós nesse momento não estamos pensando muito, a gente só está mesmo querendo pôr as pecinhas em qualquer canto, isso pode acontecer. Vai colocando, tá? E puxa vida, coloquei e fechei. O que vai acontecer? A criança vai fechar esse quadradinho. Se ela vir, se ela não ver, não vai colocar. E vai pôr uma bolinha, pegar aqui uma bolinha dela. Como foi ela que fechou, ela é obrigada a colocar um outro, ela quis pôr aqui. E daí continuamos. Isso pode acontecer ao longo do jogo, enquanto a gente estiver jogando de forma inconsequente, sem pensar? Pode, com certeza, se a gente não pensar nas jogadas, pode ser que a gente faça uma dessas. E observa que quando colocou aqui, eu acabo fechando um quadradinho, dois quadradinhos e vou colocar bolinha azul que é minha aqui e aqui. O detalhe é que eu vi já que eu vou fazer essas duas. Se por acaso eu fizer isso daqui, ó, na ansiedade, sem planejar e colocar aqui, observa que daí eu não fechei quadrado, tá? Daí seria a vez da criança e ela tem o direito de pôr aqui e pegar os dois. Como eu fiz isso, eu havia feito certo, só tirei para mostrar, eu vou pegar essas duas para mim e sou obrigada a jogar. Então, onde eu vou pôr? Eu vou pôr aqui. E continuamos, tá? Não precisa ir fazendo próximo logo de cara. Pode ir jogando todo espalhado ao redor do tabuleiro. Pode sendo feito de forma sem pensar nesse momento? Pode, sem problema. Pode ir armando as jogadas? Pode também. Qual é o melhor? Depende. Depende. Quando a gente joga aleatoriamente, talvez depois o jogo acaba ficando mais difícil, porque eu vou ter que pensar muito bem onde eu vou pôr. Se eu vou armando jogadas, talvez o jogo se torne mais fácil, tá? Mas quem é que ganha aqui? Quem tiver mais bolinhas. O propósito não é unicamente ganhar o jogo.
O propósito é fazer as melhores jogadas dentro do jogo, tá? E isso vai ser bastante importante ao longo das jogadas. Porque vai haver um momento aqui que vai estar tão cheio o jogo que eu tenho que pensar, antever a minha jogada, porque se eu não pensar direito, o meu adversário vai fazer um monte de bolinhas. E o meu intuito não é esse. Por mais que em determinados momentos eu veja que eu vou ter que dar bolinha para ele porque não tem mais jogada, que seja o menor número de bolinhas possíveis, tá? Esse jogo vale a pena, ele é bem bacana, não precisa ser esse, pode ser no papel se você preferir.